Dor nas costas está mais comum nas pessoas do que se imagina, inclusive nos jovens. É que muitos não se atentam para o peso que carregam nas mochilas e bolsas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% das pessoas já sentiram ou sentirão esse desconforto. Eu sinto muita dor nas costas, assim, quando eu chego em casa e tiro a mochila. A maior preocupação é com as crianças, principalmente na época de aula, quando elas precisam carregar muitos cadernos e livros nas mochilas. Mas para evitar esse sobrepeso, foi aprovada uma lei aqui em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, São Paulo e no Rio de Janeiro, que determina que o limite do peso carregado pelas crianças deve variar, de acordo com a idade, entre 5% a 10% do peso corporal. As crianças até 6 anos, o indicado é que elas usem aquela mochila com rodinha para que sejam puxadas pelas mãos. De 6 a 7 anos, elas podem até usar a mochila nos ombros. O peso deve ser bem baixo, né? Agora, acima dos 7 anos, a criança pode usar as mochilas, contanto que seja 10% do peso corporal da criança. A pedido da nossa produção, Patrícia levou uma balança para verificar o peso das mochilas e bolsas das pessoas nas ruas. Até que não encontramos ninguém carregando excesso de peso, não. Mas a Ana Carolina, por exemplo, garante que a dela estava leve comparado aos dias que está tendo aula. Como as aulas da faculdade ainda não voltaram, eu estou sem o material. Mas geralmente ela é bem pesada, sim. Às vezes eu até opto por a mochila de rodinha. Já na faculdade. Tem aquela coisa de, parece criança e tal, mas tipo, é melhor. De acordo com a fisioterapeuta, a opção da mochila de rodinhas é uma das melhores para evitar as dores, mas ela também dá outras dicas. Lembrando que as mochilas elas têm que ser com as alças largas, de preferência acolchoadas tanto na parte das alças quanto na parte posterior. E é muito importante falar que ela deve ser bem ajustada para que a mochila fique até 4 dedos abaixo da cintura. Não mais que isso, para não sobrecarregar a região lombar e nem a região da coluna torácica. Já uma boa dica para as mulheres que carregam bolsas é sempre alternar os ombros, além de dar preferência também por alças mais largas. E o sobrepeso é bem arriscado para a saúde. Esse excesso de peso nas bolsas e nas mochilas pode gerar desequilíbrios musculares, né? Principalmente nos ombros, na região dos trapézios, pode gerar enxaquecas, dores de tensão muscular mesmo. Além disso, acentuar desvios de escoliose, aumentar algumas curvaturas fisiológicas como a lordose, a cifose. Além disso, gerar uma dor muito comum, que é a dor lombar. Claro, sempre fazer uma atividade física, nesse caso, principalmente fortalecimento muscular, para que a estrutura do corpo esteja bem para receber alguma carga. O assunto que me traz que é o peso das mochilas. É um assunto de extrema importância. As mochilas, a indicação, através do estudo da Organização Mundial de Saúde, fala que o ideal é que a mochila tenha no máximo 5% do peso do corpo. 5%. E no máximo 10%. Então não é muita coisa. Não. Nas crianças com menos de 6 anos, a coluna tem uma plasticidade muito grande e uma elasticidade muito grande. Então, nessas crianças, o uso de mochilas de alça é muito mais prejudicial em crianças mais velhas do que isso. Então, na criança até 6 anos, o ideal seriam as mochilas de rodinha, para poder puxar e evitar a sobrecarga sobre a coluna. E a partir dos 7 anos, utilizar as mochilas com o peso correto, evitando uma sobrecarga maior, que vai trazer uma série de problemas para essas crianças no futuro, né? E que usem de maneira correta a mochila, que também tem uma maneira correta de usar a mochila. Qual maneira que é essa, doutor? A maneira correta de utilizar a mochila é sempre usar as 2 alças. Sim. Parece uma coisa muito óbvia, mas que a criançada, principalmente os adolescentes gostam de usar de um lado só. O doutor, explica pra mamãe, pros adolescentes que estão em casa, né, tio Uri, que gosta de ficar moderna e joga a mochila do lado. Você já viu, tio? Uma de e alça, fica assim, né? todo caído assim. Explica pra esse adolescente, pra essa mãe, qual é a importância e qual é o perigo também, né? Exatamente. Então o ideal é usar as 2 alças acolchoadas. A posição da mochila deve ficar naquela transição ali entre o pescoço e o tronco. No final do pescoço, ela tem que ficar o mais alto possível. O ideal é até usar aquela cinta abdominal, de modo a manter a mochila presa o máximo possível nas costas. Porque quanto mais distante ela tiver, mais tração ela faz para trás.
Então, o paciente tenta compensar, o estudante, a criança, Sei. jogando a coluna para frente, o que vai aumentar uma curvatura que tem na coluna torácica, que a gente chama de cifose, e para compensar isso, a lordose lombar, que é a parte Sim. mais baixa da coluna, também vai aumentar. Isso aí, claro que vai trazer consequências. Não só em termos de deformidade, má postura para os adolescentes, como também a predisposição maior a ter dor. Então, é extremamente limitante para as crianças o mau uso da mochila. Doutor Marcos, você pega uma criança de 10, 11 anos que já está entrando no ensino, está numa 5ª ou 6ª série, onde ele já tem 5 matérias no dia, e aí cada professor dá um livro e cada professor você tem um caderno. Eu acho que as escolas deveriam trabalhar uma maior parceria em relação a isso com os pais, não é? O senhor vê um caminho por aí? O caminho ideal é esse. Muitos países fora daqui já utilizam isso aí rotineiramente, que é a utilização de armários nas escolas, para as crianças utilizarem o material do dia naquele armário, não trazer material de casa para a escola, porque realmente é muito prejudicial. Uma forma de amenizar, como isso não é de uso corrente aqui na nossa cidade, nem no nosso país, é utilizar o menor peso possível na mochila, tentar levar só o essencial para a escola, o que for usar naquele dia, e o excesso de peso poder distribuir, levar os livros ou alguma coisa na sacola ou mesmo na mão, de modo a não ter uma sobrecarga muito grande na mochila na parte das costas, deixar esse peso um pouco mais distribuído. Até mesmo um planejamento, porque muitas vezes aquela matéria tem aquele livro e a professora não vai usar no dia, né? Exato. E acontece Programação bastante. de aulas, muito. Acontece bastante. E como cirurgião de coluna, que eu sei que o senhor é também, o senhor já vê esses efeitos na vida de muitas crianças ou adultos que tiveram como consequência isso também? A coluna, ela sempre traz problemas, que a cirurgia, que é a parte que eu trabalho, é exceção. Mas essa exceção só acontece se a pessoa tiver uma predisposição. E a predisposição precisa de fatores ambientais para poder ajudar a coisa a piorar, vamos dizer assim. Então, se a pessoa tem uma predisposição a desenvolver uma degeneração na coluna e tiver uma sobrecarga desde criança, em cima daquela coluna, já com a predisposição, isso aí vai ser um caminho muito fácil para poder desenrolar num problema muito mais grave na coluna, que pode até, inclusive, acabar numa cirurgia. Aproveitar, hein, papai e mamãe, vocês têm dúvidas, querem fazer alguma pergunta para o Dr. Marcos? O nosso WhatsApp à sua disposição, 3198-402-9756. Manda sua pergunta para a gente também fazer o Dr. Marcos. Doutor Marcos, nós estamos falando muito sobre crianças, né? Mas e as mulheres, que a gente encontra de tudo dentro da bolsa, né, dona Tuca? Costuma usar só de um lado do ombro, né? O ombro fica mesmo assim, fica mesmo, tio olho. É prejudicial também para o adulto? Para o adulto é extremamente prejudicial. Principalmente esse uso de um lado só do peso, que é o mais comum em mulheres, a bolsa. Isso traz não só deformidades, como má posturas, desvios na coluna, como também criam sobrecargas, não só da coluna na parte neurológica, tração dos nervos, né? Por ter um peso de uma maneira assimétrica, como também pode ter compressões de nervos que existem nessa região, que saem do pescoço para o braço e pode dar uma série de sintomas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.